Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que você possa ser direcionado. Olhe bem, que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo. Quando nós, meus irmãos, somos direcionados pelo Espírito Santo, nós temos paz, nós temos, meus irmãos, confiança, nós temos, meus irmãos, certeza de que o melhor Deus está fazendo em nosso favor. Talvez você está aí com dúvidas, com medos, isso mesmo, com medo em meio a tantas incertezas. Mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e buscar ser direcionado ou direcionada pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que o melhor Ele irá fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida profissional, em todos os seus caminhos. No livro de Atos, no capítulo 13, nós vemos, meus irmãos, movimentos da igreja importantes, decisões da igreja primitiva. E quando a gente observa, sempre o texto diz: e o Espírito Santo os conduziu, e o Espírito Santo os levou. Isso aqui é muito maravilhoso, isto mesmo. Nada melhor na vida de uma pessoa do que o Espírito Santo conduzir ela. O Espírito Santo conduzir a sua casa, a sua família. No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2, nós vemos uma passagem aqui muito importante. Só que antes de eu ler aqui o texto, trazer aqui esta mensagem, quero pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu sempre falo, porque sempre tem pessoas novas entrando aqui, e deixe o seu joinha, nos acompanhe aqui. Eu quero estar orando pela sua vida, eu quero interceder por você, porque eu creio que Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Para isso Jesus Cristo veio. Ele veio porque Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele quer restaurar, Ele quer abençoar, Ele quer trazer, Ele quer levar a salvação até você. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. E servindo eles ao Senhor. Quem? A igreja, A igreja servindo ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Que coisa maravilhosa. A igreja, meus irmãos, eles tinham um hábito constante de jejum e oração. O jejum e a oração, meus irmãos, nos faz sensível à voz de Deus, nos faz sensível à voz do Espírito Santo. Quem não quer, meus irmãos, ser direcionado pelo Espírito Santo? Ouvir a voz de Deus claramente no seu coração. E a confiança. É você olhar aí para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, e você saber que Deus está conduzindo a sua vida. Para isto,
é preciso que nós venhamos render-se a Jesus Cristo, esquecer, meus irmãos, a incitação, isto mesmo, que é os convites deste mundo, porque este mundo trabalha para que nós não possamos seguir a vontade de Deus. Mas quando nós estamos rendidos a Jesus, vivendo aqui uma vida de oração, de jejum, coisas maravilhosas acontecem e somos direcionados pelo Espírito Santo. Amém? E olha o que diz aqui, ó. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito aqui, meus irmãos, separa Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, quando nós estamos rendidos a Jesus Cristo, a vontade de Deus irá prevalecer. Deus irá nos separar, Deus irá nos confiar. Isto mesmo. O Senhor irá, meus irmãos, e estará conosco em todos os nossos caminhos. Seja, meus irmãos, em um vale que você está passando, seja em uma crise financeira, um problema de saúde, seja, meus irmãos, em um momento difícil que você está enfrentando, se você estiver com seu coração entregue a Jesus Cristo, vivendo uma vida rendida a Ele, você pode ter certeza que Ele irá conduzir a sua vida. Olhe bem, para ser conduzido pelo Espírito Santo, é preciso entregar a vida a Jesus Cristo e ter uma vida em comunhão. A comunhão aqui, meus irmãos, está com base na oração, no jejum, na consagração, na adoração, na vida devocional com Deus. Uma vida, meus irmãos, distante do Espírito meus irmãos, quando o coração está inclinado às paixões deste mundo. Aí entra a cegueira espiritual e o homem não consegue ser direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. Não consegue. Não consegue ter decisões, direção. E uma coisa que o diabo mais quer é nos cegar. Olhe bem, isso aqui é muito espiritual. O que o diabo quer é nos cegar. Nos cegar, meus irmãos, de ser direcionados pelo Espírito Santo. Nos cegar, meus irmãos, de nós ser conduzido por Deus. Porque uma pessoa que está sendo direcionada, conduzida pelo Espírito Santo, a obra de Deus será maravilhosa na vida desta pessoa. Essa pessoa vai dar frutos. Essa pessoa, meus irmãos, vai agradar o reino de Deus. Essa pessoa, meus irmãos, vai causar danos, isto mesmo. Essa pessoa vai causar danos no império das trevas, porque haverá um testemunho na vida dela. A vida dela vai glorificar a Deus. A obra de Deus será maravilhosa na sua vida. E hoje você pode escolher servir a Jesus Cristo e viver uma vida devota a Ele, consagrada, separada. Antes, nós, meus irmãos, éramos escravos deste mundo, servindo às paixões deste mundo. Hoje Jesus nos chama para que nós possamos servir a Ele, ter uma vida devocional a Ele. Aí somos conduzidos, direcionados, temos a paz
Iremos enfrentar batalhas, lutas? Iremos. Estamos, meus irmãos, ausentes de passar por crises, desertos? Não estamos. Mas, meus irmãos, Deus está cuidando de tudo. O Espírito está nos conduzindo. Nós temos a paz no nosso coração. Você tem a paz de Deus no seu coração. Você tem a direção de Deus no seu coração. Que coisa maravilhosa. Aí no versículo 3 eles dizem mais uma vez, olha bem o que o texto diz. Então, jejuando e orando. Olha que coisa maravilhosa. Então, jejuando e orando. E pondo sobre eles as mãos, os apóstolos, aqui a igreja, despedem isto mesmo, Paulo e Barnabé, jejuando e orando, impõem as mãos sobre eles e os despedem isto mesmo. E olha o que diz, e os despedem para onde? Para a obra que o Espírito tinha separado eles e os tinha chamado. Mas tudo isto porque havia uma igreja, havia um povo, meus irmãos, que está vivendo uma vida rendida, devota a Jesus Cristo. A Cristo. Cristo é o Senhor, é o mediador, isso mesmo, que nos aproxima de Deus, que derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aí olha o que diz. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eles, meus irmãos, foram chamados pelo Espírito Santo. Se você crê, você acredita que Deus tem uma obra na sua vida, ou você diz assim, pastor, eu estou aqui, não sei nem o que eu faço. Mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e buscar uma vida rendida a Ele, um coração rendido a Ele, uma vida onde você está servindo a Ele, Ele irá ser o caminho para a sua vida. Ele irá te direcionar. Ele irá fazer o melhor na sua vida. Que coisa, o que mais me chama a atenção aqui, e o que eu acho mais maravilhoso aqui, é que eles, meus irmãos, estavam em união, orando, jejuando. Foram aqui, meus irmãos, convocados, chamados pelo Espírito Santo, dizendo que deveriam apartar, separar Paulo e Barnabé para uma obra que Deus tinha com eles. Para a obra que Deus tinha chamado eles. Depois, jejuando e orando, impondo as mãos, eles, meus irmãos, sobre Paulo e Barnabé, agora, meus irmãos, são enviados, isto mesmo, pelo Espírito Santo. Teve desafios aqui, nesta obra missionária de Paulo e Barnabé? Teve. Muitos desafios. Levantes, teve muitos. Oposição, teve. Lutas, teve. Problemas, teve. Mas aqui tinha um porém. Eles estavam, meus irmãos, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo. E quem pode impedir agir a obra de Deus, a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles, meus irmãos, que estão sendo direcionados, conduzidos, enviados pelo Espírito Santo? Ninguém pode. Ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode impedir a obra, isto mesmo, do Espírito Santo. Ninguém pode, isto mesmo, lutar contra Deus.
E eu, de manhã, já convidei, né, algumas pessoas, porque hoje nós estamos aqui abrindo um jejum para amanhã, né, essa sexta-feira, isto mesmo. Mas, mesmo independente do dia que você for ouvir, essa mensagem é para você. Mas amanhã, na sexta-feira, eu estarei em jejum, isto mesmo, em oração constantemente, né, porque é preciso. Estaremos, meus irmãos, fazendo um jejum neste dia de sexta-feira. Por quê, pastor? A oração é poderosa, mas quando há o jejum, ela se torna-se mais poderosa ainda. Nos aproxima mais de Deus, da voz, da vontade de Deus. Nos aproxima mais aos céus. Aleluia. Por que isso? Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ser direcionado por Deus. E eu quero que esta direção, este poder chegue até a sua vida. Eu quero que esta paz, este poder chegue até a sua vida. Porque não há levantes, não há dificuldades, desertos, vales, obstáculos, nada que possa impedir a obra de Deus, o propósito de Deus que Ele tem na sua vida. Não há nada que possa impedir a obra maravilhosa que o Espírito Santo ele tem para fazer na sua vida. Se você entregar o seu coração a Jesus Cristo, crer pela fé, estiver rendido a Ele, uma vida devota a Ele, o Espírito Santo irá conduzir a sua vida e haverá uma grande manifestação de poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, eu quero uma direção para a minha vida. Eu quero um caminho, isto mesmo, para me seguir. Eu não sei o que vai ser da minha vida, da minha casa. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Tem pessoas que estão assim, isto mesmo, endividadas, doentes, sem direção, com problemas familiares, problemas espirituais, isto mesmo, desanimadas, e este mundo cada vez mais bombardeando para, meus irmãos, manter você cativo, isto mesmo, o inimigo, isto mesmo, e este mundo, porque o inimigo usa isto mesmo, as estratégias deste mundo, para quê? Para nos cegar, isto mesmo, nos manter distantes, amarrados, para que nunca haja libertação, direção, salvação, poder de Deus sobre a sua vida. Mas para isso Jesus Cristo ele veio e se manifestou, para desfazer as obras do diabo e para salvar e derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Se você crer, coisas grandiosas acontecem agora na sua vida. Portas irão se abrir. Milagres irão acontecer. Coisas extraordinárias irão acontecer. Ah, pastor, estou na prova. Fica firme. Isso mesmo. Mantenha-se firme. Devoto. Isso mesmo. Um coração rendido. Mantendo-se na fé. E pode ter certeza que o Espírito Santo estará conduzindo a sua vida. Isto mesmo. Tem humilhações? Muitas vezes iremos passar. Vai ter provações? Vai ter. Mas no final, meus irmãos, a obra de Deus se realiza-se. A promessa de Deus se cumpre. A obra, isto mesmo. A promessa, isto mesmo, se cumpre na sua vida, nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você neste momento.
orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Vou colocar as minhas mãos aqui sobre a Bíblia e eu quero declarar que portas irão se abrir, milagres irão acontecer e tudo irá cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, nesta noite, ou em qualquer momento que essa pessoa for ouvir. Mas eu creio, Senhor, que esta oração está subindo aos céus, Pai. Pessoas estão sendo tocadas agora, Senhor. Os olhos estão sendo, meu Senhor, tocados, o coração, a mente. Ela está, Senhor, abrindo o seu entendimento, recebendo a paz, a direção, a alegria, a cura. Portas estão se abrindo na vida desta pessoa, Senhor. Portas estão se abrindo para, Senhor, que haja uma mudança na vida dela. Ô Senhor, opera maravilhas, milagres. Desfaz, Senhor, toda obra maligna do inimigo, Senhor. Entra com poder nesta casa, nesta família, neste lar. Visita o que está aflito, endividado, humilhado, desempregado. Visita, meu Senhor, o que está doente, sem direção, Pai, sem forças, sem ter ninguém, Pai, que possa, Senhor, fazer nada por ela, Pai. Mas quando temos o Senhor, Pai, o Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado. O Senhor, Pai, é quem abre portas, quebranta corações. O Senhor, meu Pai, é quem opera maravilhas, Pai. Cura, restaura, salva. A nossa vida está nas Tuas mãos. Ô Espírito Santo, toca agora nesta casa, nesta família, nesta pessoa que se encontra-se ansiosa, com ansiedade, com medo, com pânico, com sintomas depressíveis. Meu Deus, Pai, socorre o aflito, salva o perdido, abre portas, meu Senhor. Salva esta vida, meu Pai, liberta, Senhor. Não deixe que o inimigo prevaleça sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa, Senhor. Ô Espírito Santo, desce agora sobre este lar, sobre esta cama, sobre este quarto, sobre este hospital, esta UTI, sobre, meu Senhor, este lugar difícil que esta pessoa se encontra. E que ela seja tocada agora, Senhor, restaurada, salva, liberta. E que o Teu nome, através da vida e do testemunho desta pessoa, seja glorificado. Ô Espírito Santo, toca agora, Senhor. Toca agora sobre esta pessoa. Receba agora o toque, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo a sua vida. Ó, um beijo no seu coração. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Tá? Eu amo você. Se você que está me ouvindo aí desejar, compartilhe esta oração. E onde chegar, pessoas irão ser abençoadas. Fique na paz.